Olá, vamos para mais uma aula, continuação do capítulo 5, função quadrática. Nesta aula, a gente vai falar sobre as raízes de uma equação de segundo grau, ou o zero da função quadrática. As raízes da função quadrática são dois valores numéricos que quando substitui o lugar de x na função, tornam o valor desta função de f de x igual a zero. A função quadrada é a famosa função polinomial do segundo grau, ou seja, ela é formada por um polinômio de grau 2. Por isso, toda função quadrática sempre possuirá exatamente duas raízes. Graficamente, as raízes da função do segundo grau são os pontos em que a parábola toca, intercepta o eixo x, o eixo das abscissas. Para fazer referência a essas raízes, costumamos usar símbolos como x' e x2' ou x1 e x2. As raízes da função quadrática, elas são trabalhadas, depende muito do radicando, do delta. Ela depende do valor obtido no delta, chamado discriminante. Ao se deparar com a função quadrática, realizando o cálculo do discriminante ou delta desta função, vocês poderão se deparar por três possibilidades. Quando o delta é igual a zero, quando o delta é maior que zero e quando o delta é menor que zero. Se o delta for maior que zero, há duas raízes reais e distintas, ou seja, diferentes. Portanto, a parábola interceptará o eixo x, ou seja, corta o eixo x em dois pontos distintos, dois pontos diferentes. Se esse A for maior que zero, a parábola com cavidade é para cima, e se o A for menor que zero, a concavidade é para baixo. Quando o discriminante delta de uma função quadrática é um valor positivo, as raízes, elas são diferentes, terá dois valores, Por isso, graficamente, o eixo x será o x', os dois pontos distintos, será o x' 0 e o x2' 0. Quando o delta for igual a zero, há duas raízes reais, mas elas são iguais. Como elas são iguais, o discriminante delta dessa função quadrática vai interceptar o eixo x apenas uma única vez. Então, x uma linha é igual a x duas linhas. Quando o delta for menor que zero, não há raiz real, porque não existe raiz quadrada de número negativo nos conjuntos dos reais. Então, o discriminante delta da função quadrática, quando isso ocorrer, em nenhum momento a parábola vai interceptar o eixo x, ela não toca o eixo das abscissas. As raízes de uma equação do segundo grau é dada por um cálculo simples, que consiste primeiramente em igualar determinada função a zero. E aí a gente, quando faz quando a gente iguala isso a zero, a gente encontra uma equação de segundo grau, E ao encontrar o valor, manipulando através da fórmula de Bhaskara, a gente encontra dois valores para as raízes, x' e x2'. Então, basta identificar apenas os coeficientes A, B, C e substituir esses valores na fórmula de Bhaskara com cálculos simples, de manipulação matemática simples e encontrar a raiz. Vamos lá.
Podemos encontrar o discriminante de uma função apresentada e então, de acordo com o resultado obtido, a gente vai em busca do valor numérico dessas raízes. Vem comigo nesse exemplo. F de x é igual a x ao quadrado menos 2x mais 1. Igualamos ela a zero para a gente encontrar. E aí a gente primeiro encontra o coeficiente de A, que é 1, coeficiente de B, que é menos 2, e coeficiente de C, que é 1. Substituindo na fórmula do delta, a gente tem b ao quadrado menos 4ac, e a gente vai substituir, vai ficar menos 2 elevado ao quadrado, menos 4 vezes 1, que é a, vezes 1, que é c. Menos 2 elevado ao quadrado é 4, 4 vezes 1 vezes 1, 4. 4 menos 4, 0. Então, a gente tem, sabe, que delta é igual a 0. Se delta é igual a 0, ela tem duas raízes iguais. Ela possui duas raízes iguais. Então, a gente pode continuar a conta com o restante da fórmula de Bhaskara. Vamos continuar. Onde tem B, a gente substitui por menos 2. Onde tem delta, a gente coloca 0. E onde tem o A, a gente coloca 1. Vai ficar assim. X igual a menos, da fórmula, menos 2, que é B, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é 0, sobre 2 vezes A, que é 1. Extraímos a raiz quadrada de 0 é 0, então fica 2 mais ou menos 0 sobre 2. 2 vezes 1, 2, né? Então, vamos encontrar x1. Primeiro, a gente usa o sinal de mais. 2 mais 0, 2, dividido por 2, 1. Então, x' é 1. Agora, vamos usar o sinal de menos. 2 menos 0 é 2, 2 dividido por 2, 1. E aí, a gente encontra os dois valores das raízes. E observe que elas são realmente iguais. Nesse segundo exemplo, x ao quadrado menos x menos 2. Perceba aí, ó, A é igual a 1, B é igual a menos 1, C é igual a menos 2. Substituiu na fórmula de delta, fica assim. Menos 1 elevado ao quadrado, menos 4 vezes 1, vezes menos 2. 1 ao quadrado é 1, 4 vezes 1, 1. Aí eu vou fazer menos por menos, dá mais. Então, 4 vezes 2, 8. 1 mais 8, 9. Eu tenho delta maior que 0, né? Maior. Portanto, se é maior, o discriminante é positivo e o sinal ele vai ter duas raízes distintas, diferentes. E aí, a gente pode continuar calculando. Menos B, mais ou menos, raiz quadrada de delta sobre 2A. Substitui todos os coeficientes e fica assim a expressão. Menos 1, mais ou menos, raiz de 9 sobre 2 vezes 1. Menos por menos mais, fica 1. Mais ou menos, raiz de 9. A raiz de 9 é 3, mais ou menos 3, sobre 2 vezes 1, 2. E aí, a gente encontra x'. Primeiro, eu usar o sinal de mais. 1 mais 3, 4, dividido por 2, 2. X', 2. X duas linhas, agora com sinal negativo, com sinal de menos. 1 menos 3 dá menos 2. Menos 2 dividido por 2 dá menos 1. E assim a gente descobre os dois valores diferentes. Nesse exemplo aí, nesse terceiro exemplo, a gente descobriu que delta, quando a gente substituiu, deu menos 23. Ora, o discriminante não deu negativo? Pois então, isso significa que a raiz não tem, aliás, que essa função não tem raízes no reais. A raiz do número é calculada descobrindo o número multiplicado por ele mesmo, não é assim? Menos por menos. Ó, um exemplo aí, ó, menos 5 vezes menos 5 vai dar mais 25. Nós não conseguimos determinar a raiz em um número negativo por meio dessa referida propriedade, não tem como. Então, a parábola que ela não intercepta o eixo x, ela não tem raiz. Quando o delta é negativo, não tem raiz no real. Outra coisa que você não pode esquecer,
a parábola sempre intersecta o eixo y no ponto 0C. Então, o C na função será sempre o valor que vai interceptar o eixo y. Agora, vocês realizam as atividades solicitadas e até a próxima aula.